situações que eu poderia aparecer, mas eu acho que a gente já criou um nível de intimidade que, ó, vou aparecer assim, perdão. Eu não falei com vocês antes porque, como vocês perceberam, meu dia foi muito corrido. Então, assim, agora já são quase 4 horas da tarde. Pra quem assistiu o último vlog, eu tinha falado que eu tava tentando acordar cedo e tal, ter uma rotina matinal melhor, mas foi tudo por água abaixo, gente. Meus horários se desorganizou tudo em fevereiro, e aí agora tá difícil conseguir voltar ao normal. Eu acordei bem tarde, assim, entre aspas, mas eu também fui dormir tarde. Mas aí eu fiz minha rotina matinal, né? Dei aquela arrumada na cama, tomei um café, li meu jornal, que é o The News, que eu já falei no canal antes. Depois eu falo mais, foi até mais apresentável. E li um pouquinho, só que aí quando eu parei de ler, depois eu também vou falar um pouco do livro, eu fui fazer uma arrumação aqui no apartamento, meio que uma faxina, porque eu não consigo organizar minhas ideias quando o ambiente que eu me encontro está sujo ou bagunçado, porque é desorganizado também. E aí eu não consigo me concentrar. Só que aí eu comecei a arrumar isso, eu não lembro que horas era, mas vocês viram a hora. E eu lembrei que eu tinha aula, né? Então aí, como eu não queria parar a faxina no meio, eu meio que liguei minha aula e fui arrumando a casa enquanto assistia a aula. Uma das poucas vantagens do EAD, inclusive, ainda estou tendo aula agora. Antes que me critiquem, mutei porque os professores estão falando uma coisa que eu já meio que sei, eles estão só falando sobre umas atividades que eu já corrigi a minha e tal. Como eu já tinha pago uma matéria parecida com essa, infelizmente não consegui dispensar, eu já meio que estou um pouco mais ligado. E aí eu também aproveitei para fazer meu almoço. Pois é, almoço 4 horas da tarde. E o que rolou? Eu ia fazer meu almoço, tomar um banho e depois comer. Só que aí eu fiz o purê. E antes que me critiquem também, eu gosto de purê pedaçudo, tá? E aí eu fui assar a carne que já estava temperada, congelada, e eu percebi que eu descongelei muito tarde e ainda tá super congelada. Então eu vim aqui me deixar um pouco mais apresentável pra vocês, por isso que eu tô num banheiro, sem camisa, todo suado, porque eu vou tirar, eu ia dizer barba, mas não quero ser mico, ser feito de chacota nos comentários, porque eu não tenho barba. Mas aparece um espelhinho aqui, ó, não sei se tá dando pra ver, que fica, me deixa... Esse espelho aqui também me dá o aspecto que eu tô sujo. E aí eu vou tirar aqui porque eu quero gravar hoje. Então eu vou dar um trato aqui e vou conversando com vocês enquanto isso. E eu também não mostrei muito da faxina porque tava tendo aula, fazendo faxina. E aí pra gravar ainda por cima não ia dar conta. Mas além de varrer, limpar tudo, eu também limpei 3 tênis meus que já estavam podres há muito tempo e eu aproveitei pra limpar. E eu aproveitei pra fazer uma faxina mais geral hoje, porque eu cheguei da casa dos meus pais ontem, de Garanhuns no caso, e aí o apartamento tava uns dias fechados, e aí eu sempre prefiro dar uma geralzona. Aí o resto da semana eu vou só ali mantendo com aspirador e tal, pra manter limpo, porque eu também não sou palhaço pra fazer uma faxina dessa todos os dias. Tô me sentindo muito aqueles youtubers gringos que se gravam no banheiro. Bom, esse é o estado que eu estou agora, e aí agora é muito simples, né? Migerada Gillette. Seguinte, eu resolvi começar esse vlog aleatoriamente numa quarta-feira, justamente porque ultimamente tá sendo bem difícil evitar a procrastinação. Então, eu literalmente tô procrastinando tudo que eu preciso fazer e minha rotina tá um lixo, eu não tô fazendo nada assim de produtivo de verdade. Eu sempre acabo acumulando 1.300 coisas pra fazer no mesmo tempo e no mesmo dia, quando as coisas literalmente já estão em cima da hora e eu tô com o prazo batendo pra entregar. Isso não tá me fazendo bem, porque eu sei que a gente também não tem como ser produtivo sempre, mas sempre que eu gravo vlog, melhora a minha rotina, porque como eu tenho que ter conteúdo pra vocês, aí eu meio que me obrigo a ser produtivo, e é o que eu tô tentando fazer hoje, e é o que eu vou tentar fazer durante essa semana. E aí, eu resolvi começar esse vlog e eu fiquei refletindo sobre, ultimamente, eu tô tendo umas crises que eu não sei se é ansiedade porque eu não tenho diagnóstico, mas eu acho que sim. E tá sendo complicado pra mim 2 coisas. Dormir, no caso, pegar no sono, depois que eu durmo, é de boa. Mas o processo de pegar no sono tá sendo mais complicado. Porque sempre que eu me deito, meu cérebro começa a trabalhar e começa a ir pra uns lugares que eu não queria que ele fosse. E uns lugares muito viajados, principalmente me fazendo perguntas que eu não tenho resposta, me fazendo pensar em coisas que não estão ao meu controle e que eu não deveria estar pensando, sabe? Isso está me afetando muito, porque eu demorar muito para dormir faz com que eu durma tarde e, consequentemente, acorde tarde, e aí minha rotina fica toda corrida porque eu tenho aula à tarde. Se eu não estivesse tendo aula à tarde, aí eu ia ter mais tempo para fazer as coisas, mas aí eu tô tendo que literalmente fazer isso. Assistir aula enquanto eu faço outras coisas, o que não é uma coisa que me agrada muito. Quando eu preciso fazer alguma coisa que eu preciso me concentrar pra fazer, no caso ler, por exemplo, estudar, fazer algum trabalho, tá sendo mais difícil me concentrar porque meu cérebro fica ali pensando. E aí,
Eu também acho que o fato de eu estar lendo leituras muito densas e muito pesadas no momento não estão me ajudando muito ao livro me resgatar, porque o livro me resgata pra história, mas é uma história super pesada. E eu não sei o que tá pior, a realidade ou o livro. Só que aí tem um problema também que eu não estou numa fase que eu estou conseguindo ler livros mais leves ou mais bobos, porque eu acho bobo demais e aí não me prende. Ou seja, não tem solução, tá vendo? Mas eu fico pensando nessas coisas e eu não tô conseguindo ler muito, tanto quanto eu queria e quanto eu precisava ler para entregar mais conteúdo para vocês. Estou com milhares de vídeos programados e ideias, mas para esses vídeos irem pro ar eu preciso ler livros e eu não tô conseguindo ler no mesmo ritmo que eu tava antes. E aí isso tá me batendo muito na minha cabeça, porque apesar de eu falar sempre aqui, leiam no ritmo de vocês, não sei o que, não sei o que, a partir do momento que eu escolhi trabalhar com isso é minha fonte de renda, acaba pegando um pouco mais, porque eu não leio só por hobby, eu leio só pelo fato de eu gostar, mas a partir de agora virou meu trabalho também. Então, para eu produzir vídeos, já que o nicho do meu canal é livros, apesar de eu estar também fazendo outras coisas, como esse vídeo, por exemplo, eu preciso ler. Então isso me pega muito e também tá juntando com o rolê de que eu sei que os meses do começo do ano, janeiro, fevereiro e março, sempre são ruins para criadores de conteúdo, porque o mundo tá voltando ao normal, principalmente agora que a gente passou por um período de pandemia enorme e as pessoas estão começando a voltar ao normal agora, a vida delas. Então, necessariamente, todo mundo tem menos tempo e menos vontade de ver lives, de ver vídeos, principalmente de livros. Então é complicado, porque já vai bater naquele desespero, mas eu tô tentando ficar calmo e esperar, e mesmo assim continuar me dedicando e tentando, e é isso, uma hora torcer pra dá tudo certo. E eu sei que vai ter gente nos comentários dizendo: Lucas, procura terapia, isso vai te ajudar e tal. E eu sei disso, gente. Pra vocês terem noção do quanto eu sei, do quanto eu quero. Esses dias eu encontrei um terapeuta online, porque pra mim é mais viável fazer terapia online. E eu gostei muito do que eu vi do trabalho dele. E eu fui falar com ele pra ver orçamento e tal, marcar uma sessão. E ele falou que tava sem vagas no momento e não tinha ainda previsão de quando teria novas vagas. E ele até me recomendou uma amiga, mas eu não gostei muito. E aí eu tô procurando outro profissional, no caso. E aí é isso, até pra achar terapia tá complicado pra mim. Mas enfim, crises, coisas que a pessoa fica pensando sem querer pensar, e infelizmente a nossa mente gosta de brincar com a gente e ficar fazendo a gente pensar em coisas que a gente não quer pensar, em coisas que não estão ao nosso alcance, sobre o futuro também. E aí, juro, gente, tem hora que meu cérebro dá umas viajadas que vai pra um lugar tão nada a ver que eu fico: meu filho, pare. Tipo, sentido da vida, pra onde a gente vai depois que a gente morrer. Enfim, muitas viagens que eu não vou entrar no mérito aqui, porque eu não quero entrar em uma crise existencial no meio do meu vlog. Vou tomar um banho agora pra melhorar essa minha cara que ficou toda vermelha, porque eu tenho muita acne, minha pele irrita fácil, mas pelo menos não estou mais com aqueles pelos que me deixam com a sensação de sujo. Acho que agora eu tô mais apresentável, já coloquei até minha roupa da academia pra eu não ficar com preguiça de ir. Eu ontem não fui porque, além de eu ter chegado de viagem, eu tinha tomado a terceira dose da vacina de reforço no dia anterior. E eu fiquei meio derrubado, porque ela imuniza um pouco na porrada. Mas tomem também, porque pelo menos vocês já ficam livres, igual eu agora já estou com as minhas 3 doses tomadas. Então tomem a dose de reforço. E, enfim, não fui pra academia ontem, aí já coloquei a roupa aqui, porque aí eu só vou tentar assar meu frango ali pra eu comer, porque eu tô morrendo de fome. Vou esperar, né, fazer aquela famigerada digestão e vou pra academia. E aí é isto. Vou aparecer aqui pra vocês verem que eu estou um pouco mais apresentável agora. Gente, tô em live aqui agora ainda, já são quase 11 da noite, faltam 8 minutos para as 11. Eu cheguei da academia meio corrido, porque eu acabei procrastinando um pouco mais do que eu deveria na hora de ir. Aí eu acabei chegando um pouco tarde em casa, não deu tempo de eu mostrar muita coisa, mas eu basicamente só tomei um banho, fiz um café gelado, que depois eu vou ensinar pra vocês como é que eu faço, porque algumas pessoas me pediram pra ensinar, e abri live. Eu terminei de ler o livro que eu tava lendo hoje mais cedo, que vocês viram na live. Terminei tem um tempinho e eu ainda tô digerindo o que eu li. Pra quem não sabe, eu faço lives de foco, mas não só de foco, quase todos os dias na Twitch, então se você quiser me seguir por lá. A gente também tá agora com o projeto de fazer uma leitura conjunta por mês, de um livro de um gênero diferente em cada mês. O gênero desse mês de março é o gênero de ficção científica / distopia, e a gente tá lendo Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, que é um livro que eu tinha que já ter lido há muito tempo, porque ele tá numa meta bem antiga minha, e aí eu finalmente coloquei pra ler. Eu acho que é um livro que vai gerar altas discussões, e a gente tá fazendo essa leitura conjunta com os subs, que pra quem não sabe são as pessoas que me apoiam lá na Twitch, é basicamente onde eu tiro a maior parte da minha renda. No caso você queira também, como não tem mais o clube aqui do YouTube, queira participar, queira me apoiar e queira participar do clube,
O livro Te Abril também já está decidido, vai ser um gênero completamente diferente para a gente ir abrangindo nossos tipos de leituras. Eu estou ainda em 20% mais ou menos do livro, já estou gostando bastante. Não vou falar muito porque não é o objetivo, mas eu só queria deixar o convite aqui. Caso você queira também fazer parte, é só aparecer algum dia nas minhas lives, elas sempre acontecem na parte da noite, que lá você vai entender muito fácil como é que faz para ser sub e participar da leitura conjunta. Tem nosso grupo de discussão também no Discord para os subs, então quem quiser participar, estou esperando vocês. E é isso. E, voltando ao assunto, eu terminei o livro Todo Dia, Mesma Noite, da Daniela Arbex. Pra quem não sabe, é a mesma autora de Holocausto Brasileiro, que é um livro que eu já falei muitas vezes aqui no canal, é um dos meus livros favoritos também. A Daniela Arbex, ela é uma jornalista / escritora, então todos os livros dela, pelo menos que eu saiba, têm essa pegada mais jornalística mesmo. São livros informativos, livros documentais, livros investigativos também, em partes. E esse daqui, pra quem não sabe, vai falar sobre a tragédia da Boate Kiss. Pra quem não acompanhou, em 2013 houve um incêndio em uma boate em Santa Maria e deixou 242 mortos, vários feridos, várias perdas para várias famílias. Então ela meio que reuniu aqui relatos de pessoas que sobreviveram ao dia da tragédia, pais e familiares e amigos de pessoas que morreram na tragédia, pessoas que estavam trabalhando na tragédia também, seja antes ou depois, que trabalhavam na boate ou que fizeram parte da equipe de saúde que socorreu essas pessoas. Ela reuniu tudo isso aqui nesse livro, foi publicado em 2018. Eu acompanhei essa tragédia bem por cima na época, porque eu era muito jovem, eu era muito novo. Então eu vi o que foi uma coisa que mexeu muito com o Brasil, que na época eu lembro dos meus pais e todo mundo ficar bem abalado com a notícia. E aí agora que eu tive a oportunidade de ler esse livro, foi bem doloroso para mim ter acesso a esses detalhes e entender de verdade mais ou menos como tudo aconteceu e por que aconteceu. E é interessante porque o livro começa mais com a pegada de relatos, então ela vai trazer muitos relatos de pais contando como eles descobriram e como foi para eles descobrirem que os filhos estavam mortos. E aí do meio pro final ele vai tomando outra narrativa, que é mostrando mais as causas e os culpados e a questão da revolta também e de todo o processo pós-tragédia também, além da parte do luto das famílias. Teve uma parte que me deixou muito, muito mal, que foi uma das partes que mais me pegou. Todos os corpos meio que estavam num nível que eles não estavam mais conseguindo dar conta de fazer a identificação no hospital. E tinham muitos corpos, então eles colocaram todos esses corpos em um ginásio e todas as pessoas que tinham dúvida que poderia ter algum conhecido, um familiar ali, foram avisadas para ir para lá fazer a identificação. Só que quando isso aconteceu, esse caso já tinha tomado proporções grandes e já estava sendo falado no Brasil todo, porque obviamente foi uma tragédia. E muitos políticos vieram para Santa Maria na época, inclusive a presidenta, que na época era Dilma, também veio. E aí ela conta aqui que os políticos tiveram acesso ao ginásio e puderam entrar no ginásio e ver os corpos antes dos próprios pais e dos familiares. E a pior parte, além de tudo isso, que já é bem foda, as pessoas que não têm nenhum tipo de parentesco só por serem políticas terem acesso primeiro. Ela fala como, segundo relatos, eles trataram super com descaso, que inclusive uma policial teve que dar voz de prisão 4 vezes para eles se controlarem, porque eles estavam filmando, tirando foto, se comportando de uma maneira totalmente inadequada para a situação. E aí ela fala que a única pessoa dos políticos que ficou junto das mães e dos pais do lado de fora foi a presidenta Dilma. Essa parte me deixou muito angustiado, muito angustiado, muito revoltado também. E aí no final tem a parte mais que vai falar sobre como aconteceu. Então, a gente vai entender que o que aconteceu basicamente foi negligência e por questões de coisas que deveriam estar sendo fiscalizadas e não foram, ou coisas que passaram por uma fiscalização falha e que eles simplesmente deixaram passar. Também vão ter a questão de pessoas que, entre aspas, tiveram uma culpa indireta nisso. O incêndio foi porque também teve uma questão de uma substância, um gás, que foi o que causou a morte dessas pessoas. Então meio que foi uma morte por envenenamento. E essas pessoas morreram por conta desse gás que foi causado por conta desse incêndio. Enfim, são muitos detalhes que eu não vou falar aqui tudo pra vocês, mas eu recomendo muito essa leitura, porque eu sempre bato nessa tecla de que existem muitas tragédias e muitas coisas que aconteceram no Brasil que a gente não tem conhecimento, porque o desejo de pessoas grandes, de políticos e de pessoas que estão à frente é justamente silenciar e apagar essas histórias, que é o mesmo caso de O Holocausto Brasileiro também. Então, eu acho que é muito importante a gente ler esse tipo de livro pra gente abrir nossos olhos e é uma forma da gente prestar respeito a essas vítimas e às famílias que perderam também, a gente ler sobre a história deles e sobre os relatos que esses pais quiseram dar. Eu acho que a Daniela Arbex fez um trabalho muito foda, de novo, porque a forma como ela resolveu contar também é bem diferente do Holocausto Brasileiro. Me lembrou um pouco a Sangue Frio, do Truman Capote. Ela conta o livro de uma forma meio literária. Então, a narrativa do livro, apesar de ser um livro de não ficção, é meio romanceada, sabe? Não no sentido ruim, mas porque tem toda a questão dos diálogos e a forma como ela vai contando a história também. Esse momento do final que vai mostrando como realmente tudo aconteceu em detalhes, você se sente naquela cena e é claustrofóbico de ler,
porque você fica com aquela sensação ruim de que você tá naquela situação e você não quer estar e vai lhe dando uma coisa muito ruim. Então é um livro que ele vai te trazer sensações ruins, que vai deixar você mal e vai deixar você com nó na garganta, mas de qualquer jeito eu indico super a leitura por tudo isso que eu falei. Minha nota final foi 5 estrelas, porque eu acho que é impossível dar uma nota menor do que essa, então recomendo muito. Tô abalado ainda um pouco, só queria vir falar pra vocês mesmo essa experiência. Eu acho que esse vlog já deve estar enorme, mas amanhã eu quero mostrar um pouco mais do meu dia, principalmente coisas que eu não mostrei hoje. Embora que vai ser um dia diferente, eu farei coisas diferentes, mas enfim. Bom dia, né, gente? Dessa vez eu não mostrei tanto minha rotina da manhã, porque foi basicamente a mesma coisa que eu fiz ontem. A diferença é que eu não li ainda agora de manhã. Eu acordei um pouco mais cedo do que ontem, então já foi um avanço, assim, pouca coisa, mas já foi uma diferença. Fiz o meu café, tô aqui terminando de tomar ele. Já comi o que eu tinha feito, que foi uma crepioca, caso alguém queira saber. E eu assisti um pedaço de um episódio de Attack on Titan, que é o que eu tô assistindo no momento. Então sempre que eu tô comendo ou fazendo alguma coisa, ou às vezes até quando eu só quero me distrair mesmo, fazer alguma coisa de lazer, eu tô assistindo Attack on Titan. E eu tô gostando muito. Eu não sou uma pessoa muito dos animes, eu só assisti 2 na minha vida inteira, mas os 2 que eu assisti eu gostei muito. E eu via muita gente falando desse. O Klaus tá fazendo algum tipo de causa ali no quarto, ignorem. Eu via muita gente falando desse e meus amigos também, pessoas ao meu redor, gostam muito. E aí eu fiquei muito curioso pra assistir e ainda bem que eu comecei, porque caramba, é muito bom. Eu ainda tô bem no começo, então não me deem spoilers. Eu tô na primeira temporada, episódio 10, mas eu já tô achando foda, sensacional. E eu só não terminei ainda porque eu não posso me dar esse luxo de maratonar o anime inteiro, porque senão eu já teria feito isso. Aí eu tô assistindo bem aos poucos, literalmente quando eu tenho tempo ou quando eu tô comendo, que é os momentos que sobram. E aí eu também li meu jornal, né, de sempre, o The News. Parece até que é uma publi, mas não é. É porque eu acho uma forma muito fácil e muito boa de adquirir informações novas todos os dias. Pra quem não sabe, o The News é um jornal que você assina por e-mail e todos os dias às 6h06 da manhã ele chega na sua caixa de entrada. E eu acho interessante porque a curadoria do jornal é bem variada, então não vai ter só tragédia, não vai ter só coisas que você já tá vendo ao longo do seu dia inteiro na internet, nos jornais de televisão e tudo mais, porque eles trazem outros tipos de informação também. Eles falam muito sobre economia, falam sobre outras coisas também que aconteceram no mundo em relação à tecnologia e etc. Então, caso você queira se informar de maneiras mais variadas e diariamente, mesmo que você não lê diariamente, vou deixar o link aí na descrição para vocês assinarem, e dá para você ler tudo em 5 minutos, porque a proposta é ser de maneira bem rápida e direta para todo mundo ler também com a linguagem bem tranquila. E é isso, agora são quase meio-dia. Eu ia ler agora de manhã, mas em vez de ler eu vou planejar um vídeo que eu quero gravar para o TikTok, que agora eu sou booktoker. Tô tentando abranger aí minhas áreas de, sabe, postar conteúdo. E aí depois provavelmente eu leio até a hora da minha aula, que eu tenho aula de novo hoje. Muita luta pros universitários. É isso. Run away to believe that I won't have to try and face everything in my life tonight. What's your plan when you see your new life walk by? Would you give your all or be left behind? Sleep, that's fine.